Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro De Frente com o Pastor. A gente está aqui com o nosso pastor-presidente, o pastor José Marcos, e a gente vai fazer algumas perguntas aqui no Jeep. E sejam muito bem-vindos e podem interagir à vontade aí nos comentários. Bom, para começar, pastor, a gente tem a nossa primeira pergunta que veio do Instagram. Então essa é a fácil, a primeira sempre é a mais fácil. Como saber se uma revelação é de Deus? Como saber se ela é de Deus? A Bíblia diz que tudo que se cumpre é de Deus. Tem um texto no livro de Deuteronômio que diz assim: como saber se o profeta falou e é de Deus? Se cumprir. Eu já passei por... Olha, vem a história agora. Vem a história. Uma vez eu estava num lugar, e aí estava lá o pregador pregando, revelando todo mundo, plá, 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 plá. Daí, moça, você aí e tal, e começou. E tal, Deus está ouvindo a tua oração pela madrugada. Eu não estava orando. Eu só dormia. Eu não levantava à noite para orar. Eu não estava orando de madrugada. O profeta a revelação era de Deus, sim ou não? Não. Porque Deus não sabia que eu estava dormindo? Então como é que Deus ia revelar para ele que eu estava só se eu estava orando dormindo? Então, existem situações, as revelações, elas têm 3 fundamentos. Elas podem ser da carne. O que é carne? Das emoções. Às vezes o pregador está emocionado, vê alguém chorando, fica emocionado, vai lá e dá uma revelação de ânimo para a pessoa, dá uma palavra de ânimo e tal. Não é uma revelação divina, não é uma ação do Espírito, é apenas uma ação emocional. Segundo, pode ser uma revelação do Espírito. Uma vez eu estava numa igreja, a Ariane estava junto, eu estava sentado, estava arrebentado, moído, esbagaçado, era recém-casado. Estava moído, esbagaçado. Meu Deus, pensa que a coisa estava feia. Em 39 dias eu comprei o carro, 90 dias, no dia 90, o cara veio e entregou o carro. Eu falei para ele assim, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema. Eu te vendo esse carro, você paga quando puder. Eu falei, eu tenho aí, acho que na época tinha um trocado lá, ele, toma esse aqui, não, toma, você me dá isso daí, e o resto, quando você puder, você me paga. Eu paguei, é claro. Mas 90 dias exatos, eu comprei o carro. Um Fusca 76 branco. Pensa um carro bonito. Comprei o carrinho. Exatamente do jeito da revelação. Quando Deus fala, cumpre. É isso aí. Pastor, a próxima. O que a palavra diz sobre lidar com as frustrações no trabalho e no relacionamento? Frustração no trabalho. Frustração no trabalho. Se você não quer ter frustração no trabalho, não trabalhe. Daí você vai ser um desempregado frustrado. Se você arrumar um emprego, você vai ser um empregado frustrado. Por quê? O que é a frustração? Frustração é um desejo ou uma vontade não realizada. Às vezes a pessoa começa a trabalhar, as coisas não vão bem, o salário não é o melhor. Como lidar com a frustração no trabalho? Tem que prestar bem atenção. Qual a origem da frustração? Ah, pastor, eu estou frustrado, o trabalho não é o que eu gostaria. Então, arrume outro emprego. Peça a conta. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Então, não reclame.
Porque tem gente que trabalha na empresa, fala mal da empresa. Irmão, se for para falar mal, pede a conta e vai trabalhar em outro lugar. Frustrações no relacionamento. Como não ter? Não ter no relacionamento. Lidar com pessoas, seja no trabalho ou seja na igreja, sempre vai haver frustração. Sempre vai ter um objetivo não alcançado. E a Bíblia diz, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não se torne você um depósito de entulho emocional. Não transforme seu coração numa caçamba de entulho emocional. O que acontece com essas caçambas que ficam na rua? Assim? O pessoal joga o lixo tudo na caçamba. Está fazendo uma obra, joga o lixo na caçamba. Aí você está passando pela rua, você está comendo qualquer coisa, e sobrou um lixo, sobrou um resto de comida, e você está passando perto da caçamba. O que é que você faz? Joga na caçamba. A caçamba não é nem sua. E você põe um lixo seu lá. Isso que acontece com a gente. Quando a nossa vida se torna uma caçamba de lixo emocional, até o lixo dos outros, eles jogam na gente. E a gente sofre pelos problemas que são nossos. E pelos problemas que a gente não tinha nada que sofrer. Então a gente tem que administrar isto. Frustrações são inevitáveis. Inevitáveis, ao longo da vida. Mas uma coisa é certa, guarde seu coração, supere suas frustrações, bola para frente. Vamos para o próximo nível, vamos para as próximas frustrações, porque a vida não é feita só de frustração, tem muita coisa boa para ser vivida. Respondido? Amém. Eu queria abrir a oportunidade para alguém aí, de vocês, fazer alguma pergunta. Tem alguém que tem alguma dúvida, quer fazer? Pode levar lá, João. Pastor, como a Bíblia diz, nós devemos ser o melhor para a honra e glória do Senhor. Sim. E muitas vezes nós nos deixamos nos corromper pelo orgulho. Como o Senhor agiria nessa situação para não se corromper pelo orgulho? Como não se corromper pelo orgulho? Primeira coisa é você identificar que você é uma pessoa orgulhosa. E isso não é fácil. O orgulho é um problema muito difícil da gente descobrir na gente mesmo. Como eu vou saber, então, se eu sou orgulhoso? Vendo como se relacionam as pessoas à minha volta. Vou dar um exemplo bem ruim. É que nem mau hálito. Tem coisa que na vida da gente que é igual ao mau hálito. Quem tem, não sente que tem. Quem sente são os outros. Quem conversa com você que sente o bafo. Você fica lá. E você não sente o cheiro do seu hálito. Mas as pessoas à sua volta sentem o seu mau cheiro. E às vezes elas não têm coragem de dizer para você que você está com bafo. Às vezes eles no máximo vêm, pastor, quer uma balinha aí? Eu já falei, estou me oferecendo bala, então vai ver que o bafo está forte. Então, a primeira coisa, filho, é descobrir que tem orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é o excesso de teimosia, é o excesso de intransigência, pessoas inflexíveis. Orgulho é uma pessoa que dá mais valor a si mesmo do que aos outros. O orgulho é aquela pessoa que se coloca sempre acima das outras. O orgulho é a falta de humildade. E o que é humildade? Humildade é você saber que você depende dos outros. Você depende. Eu sou o melhor engenheiro. Temos aqui os piadas da engenharia. O que seria do engenheiro se não fosse o pedreiro? O que o engenheiro faz? O engenheiro faz o desenho, mas quem vai botar um tijolo em cima do outro é o pedreiro. Quem vai bater a massa é o servente. Um precisa do outro. Quando a gente entende que cada um tem seu valor,
mas o meu valor não é maior nem menor do que o seu, e que um completa o outro, então a gente começa a vencer essa questão do orgulho. Mas as pessoas têm... E uma das coisas assim clássicas do orgulho, as pessoas têm dificuldade de assumir seus erros. Todo orgulhoso tem dificuldade de assumir que está errado. Às vezes está lascado, tá lá, ó, o erro está lá, ó, tá para todo, mas ele não assume o erro. Orgulho, não quer dar o braço a torcer. Então, cuidado. Se você cometeu algum erro, assuma. Assuma o erro. Corrija. Mude. Mude sua maneira de pensar, seu comportamento, suas atitudes. Seja uma pessoa mais humilde. Dependa mais das pessoas. Valorize o que as pessoas fazem por você. Eu acho que esse é um bom caminho. Beleza? Bom, pastor, agora vai vir uma pergunta muito boa. Boa para quem? É, Vamos boa ver para agora. quem, né? Só para descontrair aqui. Adão tinha umbigo? Olha aí, ó. Eu acho que tinha. Eu acho que depois de pronto, Deus fez assim, tá pronto, negão. E apertou ele com o dedo e foi bem na barriga, fez o umbigo dele. Porque se Adão foi feito do pó da terra, ele não era loiro de olho azul, né, irmãos? A não ser que se ele tivesse feito de areia. Mas a Bíblia falou que ele não foi feito de areia, ele foi feito do pó da terra. Então, fez o barro lá e pum. Aí depois de pronto, Deus falou, tá pronto, negão. E ó, pum nele assim. Fez o umbigo. Então, respondido essa, agora essa aqui é uma pergunta muito interessante, pastor, que muitas vezes é uma dúvida para nós, né? Uhum. Como uma pessoa que tem uma empresa, ela deve dizimar? Pelo prolabore, ou pelo faturamento bruto ou líquido, ou pelos seus lucros durante o período? Bom, então vamos agora para um seminário de finanças. Um seminário de finanças. O que eu oriento os empresários? Ele tem uma empresa, ele diz, pastor, eu não sei quanto que eu ganho. Isso eu escuto muito. O empresário, às vezes, ele não tem assim a retirada do prolabore, que é um salário que o empresário faz para ele mesmo na empresa. Ele vai retirando dinheiro descontroladamente. Aí eu pergunto e digo o seguinte, quanto você custa? Aí a pessoa fala, pastor, quanto eu custo? Eu pago água, luz, aluguel, gasolina, prestação do carro. Eu custo 10 mil por mês. E digo, então tire o seu dízimo de 10 mil, que é o quanto você custa. Agora, se você é um empresário organizado, que optou pelo prolabore, você faz uma retirada fixa da tua empresa, tem lá uma empresa, e aí a empresa vai bem, os rendimentos são bons, e você faz uma retirada de 15 mil reais por mês da empresa. O seu dízimo é 1.500 reais, é 10% do valor da sua retirada. Ou o faturamento. Aí o faturamento tem que ser levado em consideração também o investimento. Eu entendo que, como existe o capital de giro, que é aquela quantia de dinheiro que você vai reaplicando na empresa, eu entendo que a partir daí o dízimo deve ser do lucro. Quanto foi a arrecadação, o lucro da empresa? Quanto ela lucrou? Ó, pastor, ela lucrou 10 mil. Então, do seu lucro, você tira o seu dízimo, 10ª parte, R$1.000. Esse é o meu entendimento. Há igrejas que dizem, não, tem que dar do bruto, tem que dar de tudo, tem que dar do... Aí é muito da ganância de algumas igrejas, da ganância de alguns pastores, que não estão lá muito preocupados com a vida das pessoas, estão mais preocupados com o dinheiro delas. Isso não é bom. Se for um pastor sério, vai orientar sempre
de forma equilibrada e justa. O empresário aí está contemplado, então, né? Agora eu queria abrir para o pessoal fazer mais uma pergunta. Alguém tem interesse? A Ana. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu queria saber se existe maldição hereditária. A próxima. Depende do tipo de maldição. O neopentecostalismo prega uma maldição hereditária que ultrapassa os limites bíblicos. Porque na Bíblia diz que Deus não cobra dos filhos o pecado dos pais. Tem uma expressão, se eu não estiver enganado, no livro de Jeremias, talvez eu esteja enganado, mas depois eu me corrijo, que um ditado que tinha no tempo de Jesus, dizendo assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram. Nunca mais vai falar isso em Israel. Porque se o pai come uva verde, não é o dente do filho que vai apodrecer, é o dente do pai. E a Bíblia também diz que cada um dará conta de si a Deus. Mas, pastor, o pecado não é uma maldição hereditária? É. Porque quem pecou, fomos nós ou foi Adão? Foi Adão. Mas a Bíblia diz que o pecado de Adão está em nós. Não fomos nós que comemos o fruto. Foi o Adão e a Eva. Eles cometeram o erro e nós estamos patinando até hoje. Então, o pecado é uma forma de maldição hereditária. E também existem situações familiares onde a maldição se torna hereditária não por um princípio espiritual, mas por um princípio cultural de aprendizado e de influência. Às vezes os pais são maus exemplos para os filhos. Os pais são péssimos exemplos. E aí o filho acaba enveredando pelo caminho. Logo, não é uma maldição hereditária, é uma maldição por conta do mau comportamento, da atitude dos pais que influenciou ou uma má criação dos filhos. Tem pais que não educam seus filhos, não preparam seus filhos, e os seus filhos se tornam pessoas que reproduzem os erros dos pais, e normalmente, quando um filho repete o erro dos pais, ele, filho, se torna pior do que o pai. Se o seu pai cometia determinado erro e você copiou o erro de seu pai, pode esperar. Quando você estiver na idade do seu pai, sua condição será muito pior do que o seu pai. Então, é uma maldição? É. Mas ela não é hereditária no sentido de herança, mas no sentido daquilo que se pode deixar, do exemplo. Tanto que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não desviará dele. Então, a maldição, a gente pode chamar de maldição tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que faz mal. Ela pode passar de pai para filho? Pode passar de tio para sobrinho, de avô para neto. Existem casos e casos, não é? Então, de questão de abuso, de questão de vícios, vício de drogas, vício de bebida. O pai ensina a criança a beber cerveja desde pequeno, o pai ensina os filhos a fumar desde pequeno, os pais são promíscuos, os filhos crescem sem padrão de moralidade, e aí se tornam adultos mais promíscuos do que seus pais. Mas daí não é necessariamente uma maldição hereditária, e sim um mau costume herdado. Ficaria mais claro. Bom, pastor, agora a gente tem mais uma outra pergunta aqui. E é: como viver minha fé em um ambiente que não compartilha dos mesmos valores? O poeta disse: quanto mais escura é a noite, mais brilham as estrelas.
Entendemos? Seu ambiente é escuro, é sem energia, o ambiente é tenebroso, seu ambiente é difícil, seu ambiente é complicado, seu ambiente não é cristão? Não. Brilhe. Brilhe o seu cristianismo. Brilhe seu comportamento, brilhe seu testemunho. Porque Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Quem é que precisa de luz? Quem é que precisa de luz? Quem está no escuro. Seja sal. O sal é o quê? É o distintor, é aquele que que dá o sabor. O sal é aquele que preserva. O sal é aquele que não deixa apodrecer. As qualidades do sal são muito grandes, principalmente na antiguidade, quando não tinha produtos químicos. O sal não deixa as coisas apodrecerem. As coisas que são salgadas não apodrecem. Então, o sal tem o poder do tempero e também da preservação. Então, cabe a nós, num ambiente que não compartilhe os mesmos valores, sermos luz e sal. Porque não tem nada pior do que um cristão que se comporta como um pagão. É coisa muito triste. Por quê? Porque a hora que o cristão vira as costas, os pagãos zombam, zombam e zombam. E você envergonha a você mesmo e envergonha o Evangelho. Então, brilhe a sua luz nas trevas. Como diz a musiquinha das crianças, a sua pequena luz eu deixarei brilhar. Deixe brilhar a sua luz, suas virtudes. Vai fazer a diferença e as pessoas vão notar que você é uma pessoa diferente. Pastor, pré ou pós-tribulação? Essa é boa. Pré-tribulação. Está havendo, assim, uma grande batalha na internet sobre isso. Pode ser que alguém aqui não saiba o que isso quer dizer. É o seguinte: todos cristãos entendem que Jesus vai voltar, porque Jesus disse que voltaria. Atos capítulo 1. Porque vocês estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele vai descer, etc. A promessa que ele vai voltar. Agora, o que é a tribulação? A tribulação é o juízo de Deus sobre o pecado, sobre o mundo de pecados. Há uma linha teológica que diz que o juízo de Deus, que é a grande tribulação, ela vai acontecer antes da igreja subir com Jesus. Então, isso quer dizer que a igreja passa pela tribulação. E há uma outra linha teológica que diz, com base bíblica, que antes que Deus derrame a ira, Jesus leva a igreja. Nós, assembleanos, pentecostais clássicos, somos pré-tribulacionistas. Baseado nas Escrituras, inclusive na nossa escola bíblica do final do ano, vai estar conosco um grande debatedor e hoje um grande estudioso do pré-tribulacionismo, que é o Juliano Fraga. Ele vai estar conosco, debatendo sobre esse assunto. Então, nós, assembleanos, pentecostais, clássicos, cremos biblicamente que Jesus vem antes da grande tribulação, portanto, pré-tribulacionismo. Nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta de vocês? Vocês fizeram bastante, só que está no anonimato aqui, né? Só quero dar essa chance para vocês. Boa noite, pastor. Boa noite, filho. Então, como você falou que assim você foi revelado já e tipo assim não foi de Deus
Daí na outra você foi. Como eu posso garantir, então, uma profecia que a pessoa entrega em línguas estranhas para mim? Como que eu vou saber se realmente é de Deus ou não? Se cumprir. Se falar, eis que vou te dar um carro. Deu? Não. Então não era de Deus. Né? Eis que vou te dar... Você é casado? Não. Vou te dar uma esposa. Aí, né? Prepara. Então, cumpriu, Deus falou. Não cumpriu, Deus não falou. Porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que vai acontecer, vai. Há muitos anos atrás, eu tinha recém terminado a faculdade, e eu fui numa oração, e Deus, em palavra de profecia, falando com alguém, disse que eu seria pastor. E hoje eu sou? Então, Deus falou, foi de Deus. Agora, tem um monte de coisa que me disseram pela vida, revelações, profecias. Aí a gente fica aborrecido, fala, tem coisa até legal, que se acontecesse ia ser legal, mas não era de Deus. Então, aconteceu? Não. E a profecia ela pode ser duas coisas. Motivação humana, três coisas. Motivação humana. Eu vejo você aí, um cara solteiro, está com vontade de casar, aí eu chego para você e falo, eis meu servo, eu vou te preparar uma noiva, uma esposa, você se anima. Mas, às vezes, não foi Deus que falou. É porque eu mesmo vi que você tem essa vontade, tem o desejo de ter uma namorada, de noivar, casar, aí eu vou lá e te dou essa palavra. Só que como Deus não falou, não vai acontecer. E daí isso vai gerar frustração em você, você vai ficar um cara frustrado, aborrecido, chateado, e isso pode derrubar você da fé. Segundo, a profecia pode ser do diabo. Tem muita revelação e profecia do diabo. E essas são as mais perigosas, que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente sabe que uma profecia ou revelação ela é do diabo? Quando ela é reprovada pelas Escrituras. Quando o que o profeta falou não bate com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia desmente o profeta, espírito maligno. Agora, se Deus falou, vai acontecer. Eu estava em Vaiporã, faz um ano, 8 meses atrás. O ano passado, uns 2 meses antes de eu vir embora para cá. Eu estava indo para casa. E eu parei numa avenida, e quando eu parei na avenida, Deus falou no meu coração, quando você fizer 1 ano aqui, vai ter mudança. Estava eu e a minha esposa. E aí, eu falei para ela, falei, olha, estou achando que Deus falou comigo. Eu falei, até brinquei com ela, falei, eu não tenho certeza, mas eu estou achando que Deus falou comigo. Falou o quê? Acabou de falar. Eu digo o quê? Que quando fizer 1 ano aqui, vai ter mudança. E não fazia 1 ano ainda. Fazia uns 10 meses que nós estávamos lá. Quando fez 1 ano, veio o convite de Campo Mourão. E olha nós aqui. Deus falou. Quando cumpre, Deus falou. Beleza? Bom, pastor, mais uma. Vamos lá? Fiz uma oração perigosa e realmente se cumpriu. Agora tenho medo de fazer de novo. Como tirar esse pensamento? Meu Deus. É difícil saber o que é uma oração perigosa. Eu fiz uma oração perigosa uma vez. Fiz. Fui parar no hospital. Fiquei a noite inteira no hospital, fiquei internado. Saí no outro dia. Daí, quando cheguei em casa, fui agradecer a Deus, orar ao Senhor. Senhor, Deus falou, lembra daquela oração que você fez? Você foi petulante, arrogante, soberbo, e eu não aceito isso. Então, cuidado com o que faz, senão te trato. Então, fiz uma oração perigosa e se cumpriu.
Vamos aqui entender que este perigosa, no sentido aqui, seria corajosa. Uma oração corajosa. De certo, orou por uma coisa difícil, mas se cumpriu. Agora tenho medo de orar de novo e certamente é aquele tipo de coisa. Eu orei a primeira vez, deu certo, cumpriu. E se eu orar de novo e não cumprir? E não acontecer? É porque Deus não quer. É só você. Porque assim, ó, quando é que uma oração ela é respondida? Quando o que eu oro e o que Deus quer se juntam. Deu match. Encontrou. Aconteceu. Agora, quando o que eu oro e o que Deus quer não dá liga, vocês acham que vai acontecer o quê? Nada. Deus não vai responder. Porque Deus está sempre no controle. A Bíblia diz, tudo que pedirmos ao Pai, de acordo com a vontade dEle, Ele nos concede. Aqui, a oração perigosa deu certo, porque a pessoa pediu o que Deus queria. Podia parecer bem estranho, mas pastor, eu fiz uma oração perigosa. Mas Deus também tem umas... Deus é o cara. E aí Deus olhou e falou, gostei da oração disso aí, ó. Corajoso, corajosa, cheio de fé. Vou fazer. Pá, carimbou lá, deu certo. Agora, não abusa não, né? Começa a fazer umas orações esquisitas aí não, que dá ruim, hein? Tá bom? Tenha cuidado, seja humilde, leia a palavra e faça orações sábias. Pastor, mas é pecado a gente pedir algo grande? Eu acho que não. Por quê? Porque nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Quando a gente pede muito para quem tem pouco, aí é falta de respeito. Mas quando a gente pede muito para quem tem tudo, aí não é falta de respeito. Aí é coragem. Então, nós devemos fazer orações corajosas. Não sei se corajosa e perigosa é a mesma coisa, mas certamente, não faça oração perigosa, faça oração corajosa. Amém? Pastor, agora eu tenho uma pergunta minha. A gente veio há umas 2 semanas discutindo, voltando do culto, acho que foi de Louisiana, a gente voltou discutindo na van. Eu e mais alguns jovens, a gente foi conversando sobre o que acontece na África. Alguns acontecimentos na África sobre magia negra. Sim. Sobre algumas coisas que acontecem lá, Sim. que a gente vê direto uns vídeos na internet. Sim. Primeiro, o pessoal ficou com dúvida, a gente também foi discutindo. Primeira coisa, é verdade? Segundo, por que isso acontece com tanta frequência lá? Está na hora de jantar? Não. É verdade, existem coisas absurdas e existem coisas fantasiosas. Então não vamos falar de coisa fantasiosa. Eu já conversei com vários missionários que trabalharam na África. Eles dizem que é muito pior do que nós imaginamos. Muito pior. É muito pior. Então, por que acontece tanto milagre na África? Porque diferente daqui, o evangelho lá, ele precisa de validação. De validação miraculosa. Porque assim, a batalha espiritual no ambiente do continente africano é muito grande. De muitas religiões animistas, muito animismo, muita feitiçaria, mas, não sei se vocês já viram, mas tem um corte na internet que uma mulher destas políticas, cheias de feminismos e de comunismos e duduzismos, uma jovem senhora negra, com cabelo maravilhoso e tal, e ela estava entrevistando uma negra também da África.
E aí ela falava, não, porque nós temos que restaurar nossa religiosidade, porque na África veio os elementos, e na África veio e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, que nós temos que restaurar no Brasil e tal. Fez um discurso político, racial, religioso, poderoso. Aí passou a resposta para a moça, para a jovem, a estudiosa, a cientista africana. Ela disse, acho que está havendo alguma dificuldade aqui. Vocês não conhecem a África. A África hoje, ela é cristã e ela é pentecostal. O pentecostalismo está dominando a África. Mas, em todos os lugares, não. Então, estas coisas que às vezes a gente vê, aqueles voodoos, aqueles negócios dançando sem nada dentro, cai, levanta, o negócio. Eu acredito que aquilo é verdade. Eu acredito que aquilo é verdade. E, por coincidência, esta semana eu tive uns 2 dias estudando cultos da nossa igreja, cultos cristãos africanos. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas eu sentei na frente da televisão lá, no YouTube, e fui pesquisando churches in Nigeria, igrejas na Nigéria. Nigéria é um país, um dos maiores países da África, e a Nigéria é dividida, 50% da Nigéria é cristã, 50% é muçulmana. E os 50% cristão, 40 e poucos por cento é pentecostal. É extraordinário as igrejas na Nigéria. As multidões, a alegria, a dança, as pregações, os milagres, o povo fala em língua para valer, o povo canta. Não é, às vezes, esses cultos preguiçoso que a gente tem, né? Um povo tem uma preguiça, levanta a mão, a pessoa fala, né? Dá um glória, a pessoa fala, glória. Né? Vamos ficar em pé para fazer uma oração. Ai, meu Deus, ficar de pé. Tudo é difícil. Mas, irmãos, você vê os cultos na África, e gente de todas as idades cantam, dançam, pulam, fazem coisas extraordinárias. Pesquise uma hora dessa, se você estiver de folga, ficar vendo bobagem no YouTube ou no Instagram, veja alguma coisa que possa trazer conhecimento para você. Coloque lá, Churches in Nigéria, e veja lá. Churches in Ghana, que é um outro país muito cristão na África. Churches, e vai pesquisando. Você vai vendo a riqueza dos cultos. Eu sigo um missionário, ele é moçambicano. Você deveria segui-lo também. É muito legal. Joselino. Depois eu vejo o nome dele. E ele dá assistência para o pessoal do interior, no Moçambique. Dá semente, comida, ferramentas, escola. E eles estão construindo igreja. E aí esses dias, essa semana que eu estava fazendo essa peregrinação pela internet, assistindo cultos africanos, eu vi o culto deles, a igreja sem acabar, a igreja com as paredes com 1,5 metro de parede só, não tem cobertura, não tinha banco, os bancos eram muito difíceis, as pessoas extremamente pobres, extremamente limitados. Do lado de fora uma lona esticada, onde as meninas davam escola dominical para as crianças. Mais um culto tão lindo, pregando a palavra, cantando, sem instrumento, sem um violão, sem nada, cantando, batendo palmas, celebrando, batizando num rio, uma água suja, um lugar bem esquisito, mas o obreiro dentro d'água, a pessoa descendo para a água para ser batizado. Irmãos, a obra de Deus está andando. Tem muita coisa boa acontecendo. E às vezes a gente fica vivendo essa vidinha limitada nossa, esse evangelho preguiçoso, limitado, cheio de mememém, cheio de mimimi. Irmãos, tem muita coisa boa acontecendo no mundo.
Esses dias até chamei a Esther para ver, eu estava fazendo as minhas pesquisas de igreja, peguei uma igreja lá na Ásia, Ásia asiática mesmo, não na Ásia árabe, na Ásia, lá perto do Vietnã, do Laos, daqueles países asiáticos lá, igrejas enormes, uma multidão de gente. Indonésia, lá na Indonésia, uma língua muito esquisita, parece que eles estavam toda hora falando em língua mesmo, porque eles falam uma língua muito engraçada, e cantando louvores de forma muito engraçada, mas milhares de pessoas, milhares, as igrejas lotadas. Outro dia eu peguei para ver as igrejas coreanas, igrejas lotadas, o povo cantando, coreano, né, quietinho ali, mas canta, bate palma, faz tudo. Cada um na sua cultura, cada um com a sua beleza, cada um com a sua alegria, cada um com a sua personalidade, mas todos cantando e adorando Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita coisa boa acontecendo, irmãos. A gente não pode se privar disso. A gente precisa. E às vezes, vocês entendem disso melhor do que eu. Às vezes vocês pegam alguma pregação nessas igrejas, você vai lá no YouTube, na configuração, ativa lá legendas em português, e aí tudo que a pessoa está pregando em inglês, em japonês, chinês, coreano, língua árabe, língua africana, ou qualquer uma, sai as legendas todas em português embaixo. É muito bom. Acrescenta muito na vida da gente. Porque às vezes a gente está muito fantasiado, as shirts, as paredes pretas, e eu não tenho nada contra, a parede pode ser preta, pode ser verde, pode ser amarela, pode ser azul, eu não ligo para essas coisas. Então, a gente vê aquelas igrejas lindas, tudo extraordinário, tudo funcionando, bênção, bênção. Mas tem lugar com muito menos, com muita cultura diferente, com muita coisa diferente, onde Deus também está fazendo maravilhas. A gente vai fazer agora a última pergunta. E eu queria Agora que eu me animei? Queria dar a oportunidade para vocês fazerem essa última pergunta. Ó, a Aninha lá. Leva para ela. Faz uma fácil, Ana. Pai, senhor pastor. Senhor. Eu quero saber como lidar com o Tomé que habita em mim. A hora que você descobrir, me avise. Que eu também luto contra ele. O que é o Tomé que habita em mim? É a dúvida. Todos nós temos dúvidas. Todos nós passamos por isso. E Jesus falando com Tomé, Jesus falou com ele, repreendeu ele e deu uma dura nele, dizendo: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Como lidar com o Tomé que existe em nós? Seja crente. Creia. Não, mas eu não creio. Creia sem crer. Não, mas eu não tenho certeza. Não, eu não quero nem saber, eu não tenho certeza, mas eu creio. Porque se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Ah, mas é impossível, não importa. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu ia, tudo bem, eu acredito. Eu acredito que o urubu levava comida para Elias. Eu acredito. Agora saiu um teólogo lá, sempre aparece um espertalhão na internet. Não, que não era urubu, era os árabes que levavam. Não, tudo conversa fiada. O original do texto fala de ave. Era o bicho que levava. Mas não dá para acreditar. Eu não acredito na arca de Noé. Não faz diferença. Irmão, eu estou naquela seguinte situação. A Bíblia fala. Eu acredito. Mas se o senhor tiver dúvida, eu acredito duvidando, mas eu acredito. Mas se o senhor não entender, eu acredito não entendendo, mas eu decidi acreditar e creio e abraço isso, porque todos nós temos um Tomé que habita em nós. Em algum momento a gente dá uma olhada e diz: isso não é de Deus. Não, isso não. Porque chegaram para Tomé e disseram para Tomé: Tomé não estava no dia do Pentecostes. Tomé não estava no dia que Jesus apareceu dentro da casa. E aí Tomé chega e eles falam para Tomé: vimos o Senhor. O Tomé fala: aqui, vocês viram nada? Vocês estão loucos?
Estão lelé. Como diz o personagem aí, diminui. Aí chegaram para Tomé e falaram, não, o Senhor esteve aqui. Ele disse, não. Se eu não botar o dedo na ferida, se eu não botar o dedo nele, se eu não botar o dedo, eu não acredito. Uma semana depois, Tomé está no culto. Quem que aparece? Jesus. Jesus chegou, Tomé e falou, você está aí, né? Vem cá, Tomé. Aí o Tomé veio, Senhor, está bom, Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O Senhor está bom? Estou bom. Põe a mão aqui, Tomé. Não, não precisa. Põe a mão aqui. E a Bíblia diz que era Tomé chamado... Qual era o apelido dele? Rapaz, os meninos, você é louco? Vocês leem isso aí, ó. Vai lá. Era Tomé. Qual era o apelido de Tomé? Din, 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 din. Din, 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 din. Vocês não são do tempo da ligação a cobrar, né? Era assim, Tomé chamado Dídimo. O que significa Dídimo? Gêmeo. Então, quando eu prego essa palavra, e quando eu faço o encerramento, pode ser que um dia até pregue aqui na sede, e eu prego sobre Tomé, e eu encerro a pregação dizendo, Tomé era chamado Dídimo, o gêmeo. E eu termino dizendo, a minha preocupação é que o irmão gêmeo de Tomé seja você. Então, irmãos, todos nós temos momentos de dúvidas. Todos nós. Como se lidar com isso? Eu não acredito, não estou acreditando não, mas a Bíblia diz que é. Então, eu vou pela Bíblia, eu abraço pela fé. Pastor, o senhor sabe explicar tudo que tem na Bíblia? Não. Mas como é que o senhor aceita? Pela fé. Está escrito, eu aceito. Está aqui? Está. Ah, mas foi o homem que escreveu. É claro, queria que fosse o quê? Um lobisomem? Um elefante escreveu a Bíblia? Uma girafa? Claro que foi um homem que escreveu a Bíblia. Ah, mas o papel aceita tudo. Está aqui. Todo mundo já tentou contar esse livro. E o livro está aí. E nós somos o povo do livro. E vamos andar com a Bíblia, ler a palavra. E assim a gente sufoca o Tomé que habita em nós. Pastor, falei que ia finalizar. Recebi muitas críticas aqui no WhatsApp. Foi, manda aí. Dá para fazer mais uma rodada? Não sei como é que está o horário. 10h10, gente. Dá para segurar mais umas 3 perguntinhas? Tem a janta ainda aí, ó. Tem janta, tem vocês janta vão jantar, ainda. Fiquem tranquilos. Mais umas 2 perguntas, 3 perguntas? Vamos tentar ser rápido. Vamos. Tá, Vou então mais tentar 3 responder perguntinhas, mais uma sem rodada. Contar história. Sem contar história. Mas o que eu falei, o legal é contar a historinha. Então, bora lá, pastor. A gente tem mais uma pergunta aqui, que são 2, na verdade, juntas. Deus tem alguém separado para nós? Qual a sua opinião sobre o namoro, em que um deles não é cristão? Ah, eu sabia, estava demorando para chegar essa. Essa é clássica. Essa é clássica. Essa é clássica. Todo mundo... Mas já vou eu contar uma história, né? Vamos tentar resolver sem história. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. A Bíblia diz que cada um deve escolher seu marido, contanto que seja no Senhor. Escolher a sua esposa, contanto que seja no Senhor. Deus tem alguém separado para nós? Tem. Como é que eu vou saber? Você ora e você fique disponível. No sentido de quê? Eu entreguei a Deus, eu estou esperando em Deus o meu. Amém, irmãos? Tá. Aí um dia você está orando, Deus fala, o seu chegou, está sentado aí atrás. Aí você olha para trás e diz, Deus, não brinca com coisa séria. Não brinca com coisa séria.
quando eu orava pedindo uma esposa, eu morria de medo de Deus me desse uma feia. Ou uma que eu não gostasse. Quando eu estava namorando, antes de eu namorar a Ariane, eu fui líder de jovens e tudo, muito tempo, trabalhei com jovens, e eu não namorava. E aí aparecia lá umas candidatas, mas o povo não era crente, não. E eu ficava quieto, eu ia orar. Aí um dia, eu fiz uma oração para Deus da seguinte maneira: Senhor, eu estou pronto, pode mandar a noiva. Oração corajosa, oração perigosa, igual a outra falou. Eu fiz uma oração e falei: Senhor, estou pronto. Se ela aparecer agora, eu caso sem sossego, sem problema, no sossego. Fiz esta oração, estou pronto. Não demorou muito. Um dia eu estou na festa do círculo de oração, na igreja, movimento, eu era líder de jovens, famosinho, era um cara legal, era brabo. Aquela Ariane não está aqui, senão ela ia contar a história. Uma hora eu peço para ela palestrar para vocês, para ela contar. Pensa, um cara brabo, era eu. E eu era líder de jovens, o meu grupo de jovens, na época que eu conheci a Ariane, ele tinha uns 120 jovens. Eu assumi com 40, caiu para 20, e depois Deus prosperou e a gente chegou a uns 120, 130. Mas era uma benção, foi um tempo de grande avivamento. E aí eu encontrei com ela no corredor da igreja, bonita, alta, maior do que eu. Pensa numa belezura. Aí eu encontrei com ela no corredor da igreja, minha sogra do lado. Deus abençoe minha sogra. E aí conversei com ela. Naquela época não tinha internet. Vocês não fazem. Nenhum de vocês aqui sabe o que é um mundo sem internet. Eu sei. E então peguei o endereço dela, cartinha. Sempre fui bom para escrever. Sou bom para escrever até hoje. Eu escrevo meus esboços, eu escrevo matéria, eu faço ata, eu sou secretário da convenção, eu penso um negócio para o cara para escrever, eu. E aí comecei a mandar carta para ela. Umas cartinhas perfumadas. Pensa o que, irmão? Que isso aí? Irmão. Você tem que conhecer o coração da varoa. Não. Os caras grosseiros com as meninas aí, bocudo com as meninas. Não pode. Tem que tratar as meninas no perfume. E aí, mandei umas cartinhas perfumadas, uns cartõezinhos do Snoopy. Vocês não sabem quem é o Snoopy, mas era um personagem muito famoso na época. Personagem lá, eu mandava os cartõezinhos, cartinhas perfumadas, 3 por semana, porque ela morava em outra cidade. Ela morava numa cidade a 40 quilômetros de mim. E deu certo. Ela caiu de amores por mim, enlouquecida. E aí, casou comigo. Aliás, casaram eu com ela. Porque não fui eu que casei com ela, o outro que casou eu com ela, né? Aí eu levei ela para morar lá em casa. Já vai fazer 30 anos que ela mora lá em casa. Vai fazer 30 anos esse ano. Graças a Deus, melhor coisa que já fiz na vida foi ter casado com ela. Tem alguém? Tem. Como é que eu vou saber? Ore a Deus. Trate bem todo mundo. Mas fulano eu não quero. Beltrano eu não quero. Não, fulano eu não quero. Aí fica difícil, hein, irmão? Minha mãe dizia que quem muito escolhe, o pior recolhe. Então, não, Deus vai me dar um príncipe. Às vezes ele mostra um sapo. Mas aí depois vira príncipe. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque Deus não é obrigado a dar a nós a nossa fantasia. Deus trabalha com a realidade. E para as meninas, hoje, se for homem, gostar de mulher e trabalhar, case. Beleza é só um acessório. Hoje em dia, beleza é um acessório. Se ainda
depois de tudo isso ainda for bonito, você está no lucro. Porque hoje, se for homem, gostar de mulher e gostar de trabalhar, case. Beleza, depois Deus passa uma unção nos seus olhos, aí você vai ver a beleza aí. E os rapazes, sejam homens. Não sejam meninos. Sejam homens. E qual a sua opinião sobre o namoro que um deles não é cristão? Difícil. Difícil. Biblicamente, condenável. Porque é julgo desigual. O que é julgo desigual? Hora dessa eu vou dar um ensino lá na sede, ali na igreja, vocês vão entender. Julgo desigual, para a gente terminar esse assunto. A Bíblia diz que não pode colocar um boi e um cavalo para puxar uma carroça. Se você pegar uma carroça e colocar um boi e um cavalo para puxar a carroça, o que vai acontecer com essa carroça? Vai virar. Por quê? Força diferente, personalidade diferente, velocidade diferente, tudo diferente. A carroça não aguenta. Tem muito casamento que o boi ama a vaca, ou a vaca ama o boi, ou o boi ama o cavalo, e eles se amam loucamente, mas não consegue viver. Por quê? Porque é julgo desigual. Não é só o amor que sustenta. O amor faz parte do casamento. Mas não existe um casamento que sustente, que nem o meu vai fazer 30 anos. Pastor, mas o senhor não ama a sua mulher? Amo ela agora muito mais do que quando casei com ela. Se eu for medir o quanto eu amo ela hoje, o quanto eu amava ela quando eu casei eu amava bem pouco. Porque hoje eu amo muito mais. Louvado seja Deus. Agora, maturidade, saber escolher, orar a Deus e arrumar um namorado ou uma namorada. Vamos passar para a segunda fase. Arrumar um marido ou uma esposa não crente é arriscar demais a sua felicidade, sua fé e sua salvação. O casamento é algo muito legal para a gente jogar ele, como se fosse um tigrinho aí, dê o que der. Não é? Próximo. Pastor, essa aqui é dos mesmos criadores do Porque se o Adão tem um umbigo ou não. Quem casou com Caim? Por que não tinha dinossauro na arca? Senhor Jesus. Vamos ser rápido. Existem teorias. Pastor, o dinossauro existiu? Sim. Está lá o osso no museu. Quando está fato, não há argumento. Está lá os ossos. Eu vou dizer de teorias. Existe uma teoria, a teoria do hiato. O que é a teoria do hiato? É que entre o capítulo 1 do Gênesis e o capítulo 2, houve um tempo. E que foi entre estes dois tempos que existiram os dinossauros. Será? Não sei, a Bíblia não fala. Pastor, mas por que a Bíblia não fala de dinossauro? Porque a Bíblia se propõe a revelar Jesus. Por que não tinha dinossauro na arca? Porque eles já estavam extintos. Os dinossauros foram extintos antes. Os estudiosos cientistas dizem que o que sobrou dos dinossauros morreram no dilúvio. Não entraram na arca. Por que eles não entraram? Porque Deus não tinha interesse de que os dinossauros mantivessem. Deus iria mudar, recriar a terra, transformar a terra. Então, tudo que se fala de dinossauros são tudo especulação. De verdade, a gente não tem uma explicação bíblica para isso, porque a Bíblia não se propõe a dar estas respostas.
O que a gente sabe é, existiram os dinossauros? Existiram. Tem gente que fala que quando o diabo foi jogado do céu e caiu na terra, destruiu a terra, e quando o diabo caiu na terra, destruiu a terra, morreu os dinossauros. Tem essa explicação. Então, são várias explicações. Nenhuma está na Bíblia. Você escolhe a que foi a mais legalzinha para você. Mas que os bichos existiram, existiram. Agora sim, a gente vai fazer a última pergunta. Daí, João, pode passar o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Felipe, lá atrás. Felipe. Faz uma fácil aí, Felipe. Senão não compra o terreno. Paz, pastor. Paz, filho. Pastor, certa vez eu ouvi uma ministração que dizia sobre aquela passagem de Samuel, onde Samuel... Saul. Isso. A pitonisa de Endor. Uhum. E o ministrante, pastor, ele falou o seguinte, que Samuel procurou o profeta para perguntar o que ele queria, porque a voz de Deus ela se assemelha com a do nosso pastor. Assim, sinceramente, eu não concordei muito com essa fala. Uhum. Eu ia até falar o nome do pregador que falou isso, porque a chance de eu acertar é grande. Mas não vou dizer aqui para não sair, não. Inclusive, foi aqui na... Foi aqui mesmo, né? Foi, então, não estou errado. Mas, assim, como que eu posso ter a sensibilidade para entender que o que eu estou ouvindo é, de fato, a voz do Senhor e não algo que vem da minha cabeça, talvez do meu emocionalismo? Sim. Essa é a pergunta. O texto de Samuel subindo pela invocação de Saul, pela pitonisa de Endor, a Bíblia diz que Deus já não falava mais com Saul. Deus não falava nem por Urim, nem por Tumim, nem por profecia, nem por nada. Porque Deus havia rejeitado Saul. Saul precisava desesperadamente de uma palavra profética. O céu estava fechado para Saul. Saul vai atrás da pitonisa, a feiticeira. Ela simula um personagem que quem fala que é Samuel é o Saul. O Saul olha para o personagem e diz, é o Samuel. A Bíblia não fala que era o Samuel. Quem falou que era o Samuel era o Saul, porque o narrador da história é na perspectiva de Saul. Não era Saul, a profecia não cumpriu, logo não era de Deus. Como é que a gente sabe se a gente está ouvindo a nossa própria mente ou a voz de Deus? A maior parte das vezes é a nossa mente. E não é porque é a nossa mente que não é Deus que está falando. Porque às vezes a nossa mente está falando para nós, chamando a nossa atenção por algo, por um conhecimento que nós temos. Nossa consciência, ela nos acusa, ela nos orienta, ela diz, olha, por aqui não é bom. Ou você faz alguma coisa e depois sua consciência diz para você, ó, pisou na bola, hein, negão? Pisou na bola. Por quê? Porque você conhece a verdade. Você subjugou a verdade, fez o que queria fazer. Depois a sua consciência, ela conhecendo a verdade como você conhece, porque a sua consciência ela não é alheia a você, ela vai dizer para você, ó, você sabia que não podia ter feito e fez. O que é uma consciência pesada? É o conhecimento do correto te acusando de que mesmo sabendo fazer o certo, escolheu fazer o errado. Aí a sua consciência pesa. A Bíblia também diz que a consciência pode ser cauterizada, perder a sensibilidade. E aí tem gente que mata uma dúzia, vai para casa, deita e dorme, não tem consciência pesada. Então, se a minha consciência não pesa, então não foi errado. Não, senhor. Se a consciência não pesa, porque ela está insensível. Independente de sua consciência aprovar ou desaprovar, o que é certo, o que é errado. O que é obediência à palavra é obediência, o que não é, não é. Eu fiz uma lambança aí, mas eu estou com a consciência tranquila. O que isso significa? Nada. Nada. Significa que Deus... Não,
Não significa nada. Sua consciência pesada significa duas coisas. Sua consciência leve. Pode ser que você tenha feito uma coisa certa, e sua consciência está tranquila. E pode ser que você tenha feito uma coisa errada, mas a rebelião, a rebeldia, a desobediência cauterizaram a tua consciência. E você perdeu a sensibilidade de ouvir a voz da sua consciência. E aí a sua consciência passa a aprovar seus atos, sejam eles os mais bárbaros que possam parecer. Tá bom? Bom, pastor, essas foram as perguntas. Claro, tem muito mais, mas se a gente fizer todas, a gente passa a noite inteira aqui. Vai longe, né? Vai esfriar a janta. Vai esfriar a janta, exatamente. E a gente agradece o senhor ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Queria saber se o senhor quer fazer mais algum comentário para a gente. Quero só agradecer a disposição do pessoal, jovens, adolescentes, agradecer vocês que produziram, prepararam o cenário, prepararam tudo. Vocês são gente muito, muito fina e são muito abençoados. Quero agradecer a disposição, eu estou à disposição para conversar pessoalmente com vocês, atender vocês individualmente, ouvir vocês. Eu sou bom para ouvir. E Deus muitas vezes nos dá graça e sabedoria para dar um bom conselho, uma boa orientação. Às vezes são coisas que eu já vivi no meu passado, e daí tirando das minhas próprias experiências, das minhas próprias dores, erros e acertos do meu passado, eu consigo dar um bom conselho para você. Se precisar de mim, estou à disposição. Deus abençoe. E a gente quer agradecer você também que está aí em casa acompanhando a gente. E fica ligado que a gente vai ter outras sessões, vai ter outros de frente com o pastor. Nós agradecemos o seu acompanhamento, por você estar aí. Já aproveita, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, @IADCM.